Olá a todos, eu sou a Cleo Martins, sou chefe, escritora e palestrante e vou apresentar agora para vocês a palestra Natureza e seus Alimentos. A fonte de inspiração para essa palestra foi o Almanaque Gourmet da Horta, que nós desenvolvemos pensando na safra dos alimentos, porque hoje em dia as pessoas acham que é natural comer tudo durante todo o ano e não é necessário. Então a gente desgasta a natureza, a gente desgasta o nosso próprio organismo. Então o meu tema é este, eu vou abordar os alimentos in natura e vou falar um pouco dos alimentos ultraprocessados. Então por isso que esse primeiro slide, ele tem muitos brotos, que é uma coisa assim, que é muito importante dentro da alimentação viva. Então nós comemos os germinados, os alimentos ricos em nutrientes, em enzimas e com os antinutrientes todos eliminados. Então por isso que eu quis abrir com esse slide. E aí depois no próximo slide tem aí as estações do ano. Se nós pensarmos, a natureza ela é perfeita e nós com o nosso enorme ego nós mexemos nela de todas as formas. Então quando chega o verão, por exemplo, nós temos as frutas refrescantes, melancia, melão e muitas outras frutas, que é para refrescar o nosso organismo. Quando nós chegamos no inverno, nós temos os cítricos, que é para ajudar o nosso sistema imunitário, para nós não pegarmos gripes e resfriados. Então a natureza é muito sábia. E aí o que nós fazemos, nós homens? Nós tentamos produzir tudo durante todo o ano, e quando nós não conseguimos produzir, nós trazemos de fora. O nosso organismo, ele funciona de acordo com a natureza. Nós fazemos parte dessa natureza, muito embora não pareça, nós fazemos parte da natureza. Então, o nosso organismo funciona de acordo com as estações também. Então, quando você, por uma questão de capricho, você pensa assim, eu quero comer morango em agosto, ok, é a safra dele. Bom, mas agora eu quero comer morango em janeiro, eu quero comer morango em dezembro. Para o produtor é um desgaste enorme. O produtor da agricultura orgânica, da agricultura sem veneno, da agricultura natural, ele não vai conseguir produzir. Mas o que tem acontecido, que eu tenho observado nas feiras ultimamente? As pessoas, elas querem ter a liberdade de escolher os alimentos delas quando você fala de alimentação saudável. Só que essa liberdade ela é uma ilusão, porque aí você observa, ela come sempre as mesmas coisas. Mas eu como verde. Aí o verde que ela come é sempre o brócolis e a couve-flor, por exemplo. Então o que o agricultor da agricultura orgânica ele tem feito? Ele leva coisas diferentes para a feira e ele não consegue vender, porque as pessoas, elas querem sempre o mesmo. Então ele está tentando produzir, e eu estou dando esse exemplo do brócolis, porque eu vejo isso. Então fora da safra, o brócolis é uma coisinha desse tamanho assim. Dentro da safra, ele é muito maior. Então está exigindo demais desse produtor, está exigindo da terra. E aí a pessoa ainda chega lá e fala assim, nossa, mas está tão pequeno, você não me dá um desconto? Poxa vida, já está tão difícil de produzir, né, de atender a essa demanda, e a pessoa ainda pede o desconto, acha que está caro porque está muito pequeno. E será que o organismo dela precisa daqueles nutrientes fora da safra? É a mesma coisa com relação às coisas que nós compramos de fora. Tudo que entra na mídia vem dentro de embalagem. Porque um feirante, ele jamais vai conseguir colocar o inhame dele num horário nobre na TV. Ele não tem dinheiro para isso, né? E esse é o superalimento, o inhame é o superalimento. Tudo que está nas feiras são superalimentos. São alimentos que estão fornecendo os nutrientes que nós precisamos. Comer localmente, por quê? Aí as coisas que entram na mídia vem muita coisa de fora. Aí são as berries, né? Goji-berry, blueberry, e aí a maca peruana, e a espirulina, a clorela. Então todo mundo querendo superalimentos. Eles são esgotáveis. E esses superalimentos são para uma classe mais favorecida financeiramente. Então isso dá um desequilíbrio tão grande, porque as próprias pessoas que vivem nesses locais, e aí nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é o açaí.
O açaí é um alimento, assim, a base da alimentação das comunidades ribeirinhas. E aí o que acontece? Como o mundo todo agora descobriu o açaí, e ele está sendo exportado para muitos lugares, começaram a colocar água nesse açaí. Então as comunidades ribeirinhas começaram a ter problemas de saúde, porque a base da alimentação delas foi diluída em água. Então, e isso acontece em todas as outras comunidades onde tem algum superfood. E aí pensa nesses berries da vida, né? Agora imagina só, um alimento que foi produzido num país muito frio, por exemplo. Esse alimento ele é ótimo para quem vive nessa região. Nós somos de um país tropical. Por que nós precisamos de consumir alimentos que foram produzidos nos países nórdicos? O nosso organismo vai absorver esses nutrientes, eles são muito nutritivos, mas o nosso organismo vai absorver? Será que não vai ser um xixi caro depois? E ainda por cima com a pegada ecológica de trazer esse produto para cá? E ainda essa coisa de pertencer a essa classe, essa minoria que pode pagar por este alimento? Será que nós não devemos priorizar mais os alimentos locais, comprar nas feiras e hortas principalmente? Toda cidade tem horta urbana. E aí conhecer essas hortas, conhecer os donos dessas hortas, desenvolver uma relação com essas pessoas. E aí você olha no olho de uma pessoa que está garantindo o sustento, né? E aí tem uma outra questão também que os alunos, eles falam muito nas aulas. O orgânico é caro. Palestra, então, é uma coisa absurda como as pessoas levantam a bandeira de que o orgânico é caro. O orgânico é caro, sim, quando você compra ele lá no supermercado. Você não sabe onde ele foi produzido, há quanto tempo ele foi colhido e qual foi o transporte, quanto de transporte foi necessário para ele chegar até a sua mesa. E ele é mais caro, realmente. Quem está produzindo, você não sabe o que recebeu por aquela produção. E aí, nesse meio de atravessadores, ele chega caro para você. Então, nas duas pontas é muito desequilibrado. É desequilibrado nessa ponta que está produzindo e é desequilibrado nessa ponta que está consumindo. Então, é uma coisa tão gostosa você ir nas hortas, descobrir essas hortas, e aí você confiar na pessoa que está te vendendo, porque a maioria das hortas não tem selo de orgânico. E aí, como é que a gente faz para confiar? É desenvolver uma relação mesmo, é confiar no que a pessoa está te falando. E você tem como checar isso em casa. Você pode, por exemplo, compra um pé de alface na horta, que você conhecer ou que você vier a conhecer, fica aí o desafio para conhecer as hortas. Compra um pé de alface, por exemplo, e depois passa no supermercado e compra um pé de alface convencional e leva para casa. Esse convencional você paga mais barato. Até porque o governo ele subsidia a agricultura do veneno e ele não dá apoio nenhum para a agricultura familiar e natural e orgânica. Então esse já é um desequilíbrio bem grande. E aí você leva esses dois alimentos para sua casa e coloca na geladeira. Depois de 2 dias, o convencional está virando água. E esse que você comprou na horta vai durar até 2 semanas. Foi colhido na hora, tá? Cheio de energia vital. E não tem veneno nenhum. Então, se você for observar, o convencional é muito caro. Porque é 100% perda. Ele sai do supermercado, ele vai para sua geladeira e ele vai para a lata do lixo. Então, você perdeu 100% do seu dinheiro. E a gente tem que pensar nisso também, ponderar essas questões todas. Porque nós vivemos dentro do automático. Então a gente vai fazendo as coisas, a gente vai fazendo, porque é assim que todo mundo faz. Mas tem que pensar diferente, sabe? É confortável. Às vezes, a ignorância às vezes é muito confortável, né? Mas é uma ignorância que não está fazendo bem nem para ninguém, nem para você, nem para o seu bolso, nem para a sua família, nem para quem produz. Então está fazendo bem só para o sistema, né? Para o sistema capitalista selvagem. Então, saindo agora desse tema das hortas, da produção natural e orgânica, nós vamos entrar agora no próximo slide, que tem aí a pirâmide alimentar, com gostosuras, e temos do lado os alimentos de verdade. Então, essas gostosuras que estão aí na pirâmide são alimentos que são ricos em açúcar, sal e gordura.
por isso são gostosuras. Esses 3 ingredientes são altamente viciantes. O açúcar mais do que qualquer outro. A gordura também é uma coisa assim, ela deixa a textura muito gostosa aqui na nossa boca. E tem 2 formas de nós comermos bem. Uma delas é, que delícia, não importa o que é isso, mas está muito gostoso, se vira lá dentro, né? E a outra é você aprender a gostar das coisas saudáveis, as coisas... Ou seja, primeiro você precisa de limpar o seu paladar, ele está muito viciado, então você precisa de diminuir a quantidade de açúcar, de sal, de gordura, para depois você começar a achar essa outra forma de se alimentar saborosa. Ela é extremamente saborosa. E quando você limpa o seu paladar, fica difícil até de você comer determinadas coisas na rua, porque você sente demais o sal, você sente demais o açúcar, começa a ficar over para você. E essas coisas que são altamente viciantes, elas também são altamente ácidas, muito embora pareçam alcalinas. O açúcar, por exemplo, ele é alcalino, né? Ele é docinho. Dentro do nosso organismo, ele é uma bomba ácida. E um organismo saudável, que aí depois eu vou falar no próximo slide, que é sobre o pH, então só para concluir fechar essa questão do alimento de verdade, o alimento in natura e o alimento processado, tudo que vem dentro de pacote é muito prático, é realmente muito prático, mas é prático só para nossa comodidade. Para o nosso organismo não tem praticidade nenhuma. A nossa vida por si só, né, o ambiente que nós vivemos, essa correria do dia a dia, o estresse, a poluição, ele já diminui a nossa vida, né, o nosso número de anos na Terra. E se nós ainda entrarmos com uma alimentação ultraprocessada, a gente tem que pensar, como é que eu quero chegar aos meus 80 anos? Eu quero chegar vegetando, e para mim é vegetar você ter uma cartela onde tem ali 20 comprimidos que você toma por dia, isso para mim é vegetar. Ou você quer ter energia para ir fazer uma caminhada debaixo do sol, na lagoa perto da sua casa, no parque aí na sua casa, perto da sua casa, ainda ter condições de jogar tênis, por exemplo, né, de fazer natação, fazer yoga, de se encontrar com os amigos e ser uma pessoa bem-vinda, uma pessoa que não fica ali só falando de doenças, ou você quer vegetar, porque o caminho dessa pirâmide deliciosa é o caminho da vegetação, né? Você se tornar um ser vegetativo, sem vitalidade nenhuma, sem vício na pele, no olhar e até no que fala. Então agora a gente vai passar para o próximo slide. Então agora vamos entender o funcionamento do nosso organismo, com esse slide aí do pH. Um organismo alcalino, então assim, o que é isso, né, esse alcalino e esse ácido? Isso é química, é uma escala aí de 1 a 14, de 0 a 14, onde o 0 ou 1 é o máximo da acidez e o 14 é o máximo da alcalinidade. Um organismo, isso serve para medir tudo, para medir óleo, para medir o pH do óleo, da água, de tudo, inclusive do nosso organismo. Como é que eu sei se eu estou ácido ou não? Você pode pedir para o seu médico uma análise clínica, né, um exame de sangue, que vai falar como é que está o pH do seu organismo. Através da urina também é possível. Um organismo saudável, ele tem um pH ligeiramente alcalino. Então está ali entre 7,36 e 7,42. O que significa isso na prática? Que o seu sangue está fluido, que o seu organismo está limpinho e é muito difícil das doenças se aproximarem. Para um organismo ter esse pH alcalino, é necessário você comer muitos alimentos in natura, muita coisa crua. Então não é necessário você comer tudo cru. Eu sou chefe em alimentação viva. Eu não como só coisas cruas. Porque eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo na vida. A minha vida toda eu comi coisas cozidas. Então a minha memória afetiva, e a nossa memória afetiva também está muito relacionada com a nossa infância. E eu comi muita porcaria também. Então assim, é impossível você fazer uma transição e depois você não ter um conflito com você mesmo, porque você vai sentir vontade de comer determinadas coisas que fazem parte da sua memória afetiva e que não são saudáveis. Então, assim, esporadicamente, você não está destruindo o seu organismo.
Agora, você realmente vai prejudicar o seu organismo se você quiser seguir assim muito rigorosamente aquele estilo de alimentação que você se identificou porque fez bem para você, se identificou porque você consegue preparar, inserir dentro da sua rotina diária e se identificou porque você tem prazer em comer. Então, se você quiser seguir isso rigidamente, você também vai gerar toxinas. As toxinas acidificam, porque você vai ter um conflito aí na sua mente, né? Tô com vontade, mas não posso, tô com vontade, mas não posso. Então, assim, a gente precisa de ter esse equilíbrio. Então, eu sou chefe em alimentação viva, mas eu não como só coisas cruas. Mas eu sei da importância de se comer muita coisa crua, e eu friso isso onde quer que eu vá. E eu gosto de falar que eu não como só coisas cruas, por isso também, para mostrar esse equilíbrio, porque senão fica uma coisa muito distante, né? Você tá falando com as pessoas, elas estão olhando para você, tipo assim, isso é impossível, eu não consigo uma coisa dessa. Eu tenho colegas que só comem coisas cruas, e para eles foi possível, talvez um dia para mim seja possível, talvez não. Isso não é, assim, o foco da minha vida, o foco da minha vida é o equilíbrio, e eu acho que é importante passar isso, né? Qual é o foco da sua vida? É você ter um carro novo, uma casa nova e comer as coisas todas processadas porque são mais baratas? Qual é o foco da sua vida? Descarregar toda a sua angústia, estresse, tristeza, agonia, tudo na comida? A comida é uma forma de ter prazer, né? Antes de mais nada. É uma forma de nutrir o seu bem mais precioso, que é o seu corpo. Então, se você tiver que fazer algum investimento, é em você. Não é na casa, no carro, é em você. Esse é o primeiro ponto. Então, você passa a olhar as coisas de forma diferente. E a quantidade que a gente come também estraga o nosso organismo. As pessoas não param para pensar nisso, né? Mas da hora que nós nascemos, a hora que nós damos assim, o nosso último suspiro, o nosso organismo não tira férias. Ele trabalha full time todo o tempo. Depois eu vou falar sobre como que o nosso organismo funciona. Então, quando você pensa nessa questão da acidez, então não é a acidez só dos alimentos, né, do que você come processado, ultraprocessado, da falta de enzimas, porque um alimento processado que abriu e comeu, que é muito prático, ele não traz enzima nenhuma. Nosso organismo produz enzimas, então não é a questão de você pensar assim, poxa vida, isso eu tenho que buscar realmente na alimentação. Não, nosso organismo produz, mas é limitado e já está assim, se tornando uma coisa comum, pessoas que esgotaram a fonte de enzimas delas e elas precisam de tomar cápsulas de enzimas. Isso é muito absurdo, né? Você desgastar o seu organismo dessa forma. E aí você pode até comparar o seu organismo com um carro. O carro, ele sai da concessionária 0 quilômetro. Eu falo isso nas palestras. Então imagina só, nós nascemos no mesmo dia, nós saímos da concessionária no mesmo dia, eu e você. E você toma cuidado com o seu carro, você leva ele para revisão, você coloca combustível de qualidade, você dirige com cautela. Eu não. Eu pego combustível no lugar mais barato que eu encontro, que é a alimentação que eu estou colocando na minha boca. Eu não faço revisão nenhuma, ou seja, eu não vou ao médico uma vez por ano para pedir essa análise, ver se está tudo bem comigo. E eu como muito mal, que é a forma como eu estou dirigindo, conduzindo esse carro. Ao longo de 10 anos, qual carro está melhor? Então, assim, e hoje dá para se fazer essa pergunta, porque tem crianças com sobrepeso, com pressão alta, com colesterol alto e pré-diabéticas. Então, como você está cuidando da sua máquina? E como você está cuidando da máquina da sua família? Então, são coisas, assim, muito importantes para a gente pensar. Como é que você está priorizando o dinheiro que entra dentro da sua casa? No que você está gastando ele? Então, é isso. Bom, então com relação ao pH, para a gente fechar esse slide. Quando você come só coisas processadas o tempo todo, e que não tem enzima nenhuma, né? Porque a enzima, assim, mesmo nos alimentos in natura, se você cozinhar eles acima dos 42 graus, você também já não tem mais enzimas. Você tem os nutrientes, mas as enzimas não. Por isso é importante comer muita coisa crua. Comer frutas ao longo do dia, sabe? Muita salada. E as saladas não são só folhas. Você pode comer abobrinha ralada, você pode comer chuchu ralado, tudo cru. Você consegue comer berinjela cruzida, né? Que é o termo que eu gosto bastante, que é você cruzinhar os alimentos.
você coloca ele num pouquinho de sal, um pouquinho de limão, massageia e deixa ali marinando, então você está cozinhando esse alimento. Então, assim, pouquíssimas coisas você não consegue comer cru. Batata doce, inhame. Inhame, assim, é um super, mega alimento. Ele purifica o nosso sangue. Inclusive, nesses surtos de dengue, todo mundo receita comer inhame. E uma forma deliciosa de tirar o leite de origem animal da alimentação, que não é uma coisa nada saudável, é usar o inhame. Então, assim, demolha antes, que é muito importante, porque ele também tem antinutrientes. As pessoas pensam sempre nas leguminosas, nas oleaginosas, mas as raízes também, a maioria delas tem antinutrientes, você precisa de deixar de molho. Então, traz da feira, coloca num bolzinho com água, deixa a noite toda, no dia seguinte, deixa secar e bota na sua fruteira. Aí chegou da rua, morrendo de sede, que fruta que você tem em casa? Ah, eu tenho abacaxi. Ok, bate o abacaxi com inhame cru e pedrinhas de gelo. Não precisa adoçar, não precisa nada. Se tiver folhinhas de hortelã, você tem ali uma vitamina. O inhame ele tem um sabor neutro, não aparece. Então, assim, vai aparecer o sabor do abacaxi, o sabor do hortelã. Então, tem tantas formas. Então, assim, é despertar para isso, sabe? Aí você está comendo coisas cruas. E você vai continuar comendo o seu arroz, seu feijão super nutritivos e outras coisas cozidas. Mas incluir alimentos crus, incluir alimentos com enzimas, para que o seu sangue continue fluido. Porque quando a gente come só as coisas processadas, o nosso sangue vai ficando espesso. Na prática é isso que acontece. O organismo ácido, ele tem o sangue espesso. E aí o que acontece? A natureza é tão sábia, né? Porque pela lógica, ele ia ficar espesso, até que chegaria um ponto que o coração não conseguiria bombear mais e nós iríamos a óbito. Só que a natureza, ela é linda. Eu sou super fã da natureza. E por isso o título dessa palestra. Ela vai buscar, de alguma maneira, uma forma desse sangue ficar fluido novamente. Ele foi ficando espesso. As pessoas fazem o quê? Vão lá, tomam um medicamento para deixar ele mais fininho e continuam comendo da mesma forma, não mudam nada. Então, assim, a medicina convencional, ela é tapa-buraco, ela é apaga-incêndio, ela não vai na causa, ela não ensina, né? Tinha que ser, assim, matéria de escola para as crianças, aprender sobre a alimentação. Mas esse é outro tema, né? Então, o que você faz? Se você não come coisas cruas, coisas que ajudem a alcalinizar o pH do seu organismo, com esse sangue espesso, o organismo vai lá buscar nos minerais, para deixar esse sangue fluido novamente. Um dos primeiros minerais que ele vai buscar é o cálcio. Daí a razão das pessoas começarem a desenvolver o problema da falta do cálcio, da osteoporose. Se você consome muito açúcar, o açúcar também acidifica. Aí o primeiro sintoma que você está, candidíase. E aí depois a coisa vai só se agravando. Se você entra nos medicamentos e não muda nada na sua alimentação, está entrando na sua boca, a tendência é você ter outras patologias. Você começa a desenvolver patologias, você começa a se tornar uma pessoa dependente da indústria farmacêutica. Então é isso, a importância de se comer coisas cruas, a importância de se comer uma vez ou outra uma coisa que não é saudável, porque faz parte da sua memória afetiva. E assim você não entra em conflito com você, gerando toxinas. A importância de escolher uma boa água para se tomar. Isso não significa uma água que venha dentro de um garrafão, mas sim uma água que você passa por um filtro de barro, por exemplo. Né? Medir o pH dessa água para ver como ele está. Tem pessoas que pensam assim, eu devo tomar água bem alcalina. Tem gente que chega aqui na aula e fala assim, eu tomo uma água que o pH dela é 9. Você não está equilibrando o seu organismo, comendo coisas processadas, tomando uma água alcalina. Tudo é o equilíbrio. A água não precisa ter um pH tão elevado. Não é saudável você tomar uma água diariamente com pH elevado. E também não é saudável não tomar água. As pessoas precisam de aprender a tomar água, né? Eu pulei essa etapa de aprender a tomar água. Elas tomam tantas bebidas sintéticas que aí elas acham que a água tem gosto de nada. E por que ela deveria ter gosto de alguma coisa? Né? Ela é neutra, ela entra para refrescar o nosso organismo, ela entra para hidratar o nosso organismo, ela entra para ajudar o organismo a funcionar, né? Para a gente não travar completamente. Passando agora para o próximo slide, mostrando justamente como é que deve ser uma alimentação diária, para vocês verem como é fácil, né? Então, o nosso organismo, como que ele funciona, essa maquininha nossa, né? Ninguém parou para pensar como é o funcionamento do meu organismo. E os ditados populares, eles são assim, extremamente sábios. E aí tem aquele ditado que diz assim, café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de plebeu. Um café da manhã de rainha,
um almoço de princesa e um jantar de plebeia. Isso faz muito sentido. Se o nosso organismo é uma máquina que tem todo um funcionamento, e aí qual é esse funcionamento? De manhã, nosso organismo está no ponto máximo de absorção de nutrientes. Então, por essa razão é que nós devemos ter um bom café da manhã, um rico café da manhã. Não porque nós temos o dia todo para queimar essas calorias, até porque nós temos uma vida sedentária. Então, nós dificilmente vamos queimar essas calorias, né? Mas sim rico em nutrientes. Esses nutrientes podem ou não serem calóricos. É importante ingerir caloria. As pessoas ficam tão neuróticas com essa coisa da caloria que elas comem comida de plástico para não comer caloria. E aí são comidas vazias. Ou elas não se preocupam e aí elas comem comidas processadas cheias de caloria também vazia. Então é muito importante comer alimento de verdade, comer caloria com poder nutritivo, sabe? Com nutrientes para alimentar o seu organismo. E aí depois, na hora do almoço, tem um almoço mais com uma salada enorme, né, para iniciar, e o jantar, um jantar bem leve, porque à noite o nosso organismo vai fazer a limpeza de toxinas. Olha que coisa linda, né? Enquanto a gente está dormindo, ele está lá trabalhando. Se você tem o hábito, que a maioria das pessoas tem, né, o hábito de, durante o dia, não dar muita atenção para a alimentação, porque está envolvido com as coisas do dia, né, com o trabalho, com a vida, né, que corre muito, assim, sem rédeas durante o dia. Chega à noite, a pessoa chega em casa, ela relaxa, ela toma o banho dela, vai para frente da televisão, ali ela é capaz de comer a geladeira toda. Pela ansiedade, porque ela não comeu durante o dia para compensar, porque é aquela coisa psicológica estranha que nós temos. Por alguma razão, ela é capaz de comer a geladeira toda. E aí ela deita com o estômago cheio. Aí o organismo, ao invés de fazer a limpeza de toxinas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a digestão. E essas toxinas? Que toxinas são essas, né? São as toxinas dos alimentos, do ar que nós respiramos, do nosso estresse, da nossa angústia. Tudo isso gera toxinas. E essas toxinas, elas precisam ser eliminadas. Se você deitou com a sua barriguinha cheia, e você só consegue dormir com a barriguinha cheia, saiba que você está colocando todas essas toxinas no seu tecido adiposo, nas suas gordurinhas. Então, isso acidifica também. Então, qual é o correto? Toma um creme à noite, quando está mais frio, pega uma sopa, transforma num creme, né? Bate os legumes todos dentro da alimentação livre, isso é delicioso. Você junta os ingredientes, liquidifica eles e depois você amorna a temperatura que não ultrapassa 42 graus. Como é que eu controlo? Com as minhas mãos. Levo para uma panela com fundo largo e vou controlando com uma chama muito baixinha, vou controlando. A hora que ela está morninha na minha mão, ela está perfeita para eu tomar, então ela é reconfortante, porque o quente ele é reconfortante, né? E aí, para você não esfriar essa sopa a hora que você leva ela pro prato, você pode escaldar o prato numa água quente. Então, assim, tem muitas técnicas. A alimentação viva assim, ela é linda. E aí você pensa assim, poxa vida, mas eu vou tomar uma sopa, isso não vai me matar a minha fome. Obviamente que mata, porque se você mastigando esses ingredientes, eles vão matar a sua fome, por que você tomando eles, ele não mata? É a coisa da mastigação e o nosso psicológico. Então você pode pegar umas sementes germinadas, jogar por cima como se fossem os croutons, aqueles quadradinhos de pão, né? Você pode germinar lentilha, você pode germinar qualquer oleaginosa, sementes, tudo que passarinho come a gente pode comer. Então, semente de girassol, semente de abóbora, quinoa, né, os cereais também. Você joga um pouco ali em cima, então quando você toma esse creme, você também mastiga. Aí a sensação de saciedade finalmente chega. E aí quando você for deitar, e o ideal seria que isso acontecesse umas 3 horas antes de você ir para a cama. Eu sei que é difícil, então vocês podem fazer isso gradativamente, né? Com 2 horas, com 2 horas e meia, com 3 horas, né? Ou então começa com 1 hora. 1 hora antes de deitar, eu vou comer minha última refeição. 2 horas antes de deitar, até chegar às 3 horinhas. E aí o seu organismo vai conseguir fazer essa eliminação de toxinas. Então ele vai fazer esse trabalho todo, né? O seu rim, seu fígado, tá tudo ali trabalhando para eliminar essas toxinas. E essas toxinas são eliminadas de manhã. De que maneira? Quando nós ficamos com o nosso xixi, com o nosso suor, quando nós deitamos com uma barriguinha cheia, não, a gente transpira demais. Mas não é um transpirar de eliminar toxinas, é um transpirar porque o organismo está ali
sabe, no sufoco. Então, assim, nós à noite também transpiramos e por isso a importância também de se trocar bastante, né? O nosso quarto, ele é bastante sujo comparado com outras partes da nossa casa, sácaras e tudo mais. Então, trocar com frequência a roupa da nossa cama. E aí, o que acontece? Você eliminando essas toxinas, o organismo finaliza esse processo às 11 da manhã, à volta das 11 da manhã. Então, é bastante importante você ir ao banheiro. Na medicina tradicional chinesa, entre as 5 e as 7 da manhã você deve defecar. Mas isso é uma questão de você ir educando o seu organismo, né? Por isso ele precisa estar hidratado, ter bastante líquido, ele ter bastante fibra. As fibras, elas existem só no reino vegetal, elas não existem no reino animal. Então, se você está travado, você deve estar comendo muita proteína animal. Precisa de comer mais fibras, mais coisas do reino vegetal. E aí você consegue ir ao banheiro e é muito importante você começar o seu dia com água. Só que antes de qualquer coisa, escova os dentes e a língua, que também na nossa boca nós eliminamos toxinas. Então a nossa língua, quando você bebe ou quando você come demais, né, os overeating, você levanta com aquele gosto, eu tô com gosto de guarda-chuva na boca. São as toxinas que estão ali. Então escova a língua, né, além de escovar os dentes, escova a língua, toma 2 copos de água. Também sei que é difícil, então começa tomando meio copinho e vai aumentando até chegar aos 2 copos. Eu já há muitos e muitos anos que eu tomo água de manhã, e o dia que eu não tomo, o que acontece assim muito raramente, né, eu sinto muita sede. O organismo já está habituado, então o ser humano é muito adaptável. A primeira coisa é você estar disposto a não falar assim, achar que é cool, que é bonito, e querer estar na moda, não é isso. É você estar realmente disposto. Você sair da sua zona de conforto. Ainda que esse conforto seja desconfortável, nós vivemos a nossa zona de conforto. Qualquer mudança traz algum trabalho, dá alguma dificuldade. Então, o primeiro ponto é esse, estar disposto a fazer essas mudanças. E aí, então, sim, você começa a incorporar com mais facilidade, você começa a pensar de forma diferente sobre aqueles alimentos que não faz parte do seu dia a dia. E você começa a comer eles com curiosidade, interessado em conhecer aquele sabor, interessado em gostar daquele sabor, que é muito diferente, né? São novas texturas, aromas, cores, é tudo diferente quando você pensa numa alimentação rica em coisas cruas, que deveria ser aí os 50% pelo menos de coisas cruas ao longo do dia e aumentando isso. Se você conseguir aí 80% de coisas cruas, é fabuloso. Mas chegou nos 50% já está ótimo para quem não come nada, né? Então vai gradativamente, quero comer 10%, ok, já consegui, quero comer 20%, já consegui. Vai aumentando. E é natural que isso aconteça, porque você começa a gostar demais. E é natural que você passe a ter mais energia vital também. Também vai ser natural você ter vontade de fazer caminhadas, de tomar banhos de sol. O processo não começa no exercício, o processo começa na alimentação, depois vai para o exercício. Por isso que muitas pessoas se matriculam nas academias, pagam 12 meses e conseguem ir o primeiro mês só, porque elas não mexeram também na alimentação. Então, assim, é um conjunto. Começa na alimentação, depois de 1, 2 meses, você já consegue pensar no exercício, pensar em inserir ele na sua rotina. O exercício é uma alimentação, né? E aí depois pensar o que entra na sua mente, que também é alimentação. Então a gente não se alimenta só com o alimento que entra na nossa boca. São temas para muitas palestras, né? Mas enfim, aí depois disso, você com esse café da manhã, né, começando com a água, depois o ideal seria tomar um suco, de preferência o suco verde, que assim, eu sou muito fã do suco verde, porque as pessoas começaram a conhecer a alimentação viva através do suco verde, ele meio que foi o carro-chefe da alimentação viva. Então, e aí agora já em seguida o espaguete de abobrinha, né? Então, tomar um suco, o melhor que você puder fazer, né? O suco precisa ser fresco, precisa ter sido preparado na hora, não adianta você preparar e tomar no final do dia, você tomando um líquido, né? Mas não está tomando ali a parte nutritiva e principalmente a parte enzimática. Esse suco ele precisa ter limão, que o limão ajuda o organismo a absorver os nutrientes.
É importante ter o verde. O doce deles é a cenoura, é a beterraba, é a batata yacon para quem tem diabetes. O diabético é importante deixar alguma fibra para que esse suco não entre na corrente sanguínea diretamente. Mas de manhã é importante que ele tenha pouquíssima ou nenhuma fibra, porque aí você está ajudando o organismo a fazer essa faxina. E se ele, de manhã, é quando ele absorve, né, está no pico máximo de absorção de nutrientes dele, se você toma ele sem fibra, ele vai chegar no seu intestino rapidamente. Porque o processo digestivo começa aqui na nossa mastigação, mas ele finaliza lá no intestino. E não é porque nós vamos defecar, é porque é o intestino que absorve os nutrientes. Então, assim, são coisas que a gente não... Né, são coisas muito básicas que não são ensinadas, que absurdamente não são ensinadas nas escolas. O nosso intestino precisa estar assim extremamente saudável. São temas para outras palestras, né? Falar de microbiota intestinal, de bactérias, isso é tema para outra palestra. Mas enfim, é o nosso intestino que absorve os nutrientes. Então você tomando esse suco, você está drenando toda a sujeira, está ajudando o organismo a limpar todas as toxinas e ainda está se nutrindo. E o seu café da manhã? Vai ser o seu lanche no meio da manhã. Então leve ele para o trabalho, para a academia, seja lá para onde você for, né? Ou dentro de casa mesmo, se você trabalha em casa. E aí você vai comer aquilo que você tem o hábito de comer. E tentando mudar, né? Você come um pãozinho da padaria? Tá, o que eu posso fazer de diferente? Comer uma tapioca. Ok, tá melhor que pãozinho. Mas você já come tapioca? Que tal ralar a sua mandioca, esticar ela na frigideira e fazer a sua tapioca desta maneira, né? Com o ingrediente in natura. Então são essas coisinhas que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia. Sempre tomando líquido. Esse líquido pode ser chá, sabe? Os chás são deliciosos, sem adoçar, gente. Não é necessário adoçar nada nessa vida, sabe? Tem já o ditado, docinho para adoçar a vida. Ok, é um docinho para acidificar a vida, né? Esse ditado aí não é legal mesmo. E aí depois, na hora do almoço, começar com uma salada gigantesca. Olha quanta coisa crua. Então, na hora do almoço, começar com uma salada gigantesca. É um prato de salada. Que você já vai educar a sua mastigação, inclusive. Porque a comida cozida, você mastiga 3, 4 vezes e joga para dentro de você. E novamente, se vira lá dentro, né? Agora, quando você está comendo coisas cruas, você não consegue mastigar 3 ou 4 vezes e engolir. Você precisa realmente mastigar. Então, você já está educando a sua mastigação. Olha que bacana. E aí, nessa de educar a sua mastigação, vai levar mais tempo também para você comer. Então, aí você vai levar uns 10 minutinhos para comer essa salada, por exemplo. Uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. E aí já chegou a informação para o seu cérebro que tem alimento, já tem nutrição ali dentro, né? Vamos chamar assim. Então você já vai comer menos também. E aí é natural que você comece a perder algum peso, mas não porque você está fazendo uma dieta, né? Então aí você comeu essa salada gigantesca, aí sim, agora você vai passar para a sua refeição. Aí você vai colocar as coisas que você tem o hábito de comer sem líquido. Se você tiver que tomar algum líquido, que seja uma xícara de chá. Morninho, porque se você estiver comendo alguma coisa muito gordurosa, esse chá morno vai ajudar a quebrar essas moléculas. Então esse é o ideal. Nada de bebida gelada que vai ter que, sabe, o organismo vai ter que trabalhar para trazer aquela água na temperatura correta, vai atrapalhar a digestão. E se for um copo de 200 ml, então, se tiver açúcar, então assim, ou seja, não adianta comer super colorido, coisas cruas. Se tiver esse líquido cheio de açúcar, você estraga toda a sua refeição. E sobremesa também não existe, né? Sobremesa, assim, foi uma invenção francesa para se fazer dinheiro. Se a gente pensar que uma refeição custa X e uma sobremesa, que é uma coisinha desse tamaninho, custa, às vezes, até mais caro que esse prato que você comeu, então, assim, o mundo inteiro adotou a sobremesa, porque faz-se dinheiro com sobremesa. Mas leva essa sua sobremesa para o lanche da tarde. Lanche das 3, 4 horas da tarde. E o que poderia ser isso? Pode ser fruta? Eu não aguento mais comer fruta. Gente, tem muita coisa gostosa, não precisa ser fruta simplesmente. Sabe, você pode fazer mix de castanhas, você pode, quem tem desidratador, né? Você pode fazer crackers, bolachinhas, biscoitos, tudo desidratado, tudo com alimento cru. Então você faz as misturas de oleaginosas, de castanhas, com frutas, tritura tudo isso, estica no Teflex, leva para desidratar e você tem ali uma coisa doce, muito gostosa e muito saudável e sem açúcar adicionado. Então fugir dos açúcares sintéticos
E mesmo o açúcar que não é sintético, o açúcar mascavo, por exemplo, dentro das coisas processadas, o açúcar mascavo é o mais saudável, ele ainda tem ali nutrientes, né? Ele ainda contém ferro. O açúcar demerara também. Depois disso, assim, é para abolir mesmo da vida. O sal refinado também, de mesa, é para abolir. A gente tem que ir pelo mais natural. Aí esse lanche da tarde pode ser alguma coisa assim, se você tem o hábito de comer coisas doces, mas não necessariamente, você também pode comer coisas salgadas ali, você pode levar para o seu trabalho uma saladinha de vários legumes ralados, você também pode desidratar esses alimentos e você pode comer aquilo que você está habituado, vai mudando gradativamente. Assim, como eu estou falando para você sem te conhecer, não sei como é a sua alimentação, então eu não quero ir pelo extremo. Então vai dentro do que eu estou falando, veja o que você consegue absorver hoje para você. E vai pesquisando mais, vai buscando mais conhecimento, vai se interessando pela cozinha, porque eu acho incrível as pessoas falarem assim, eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar, eu não quero cozinhar, eu não tenho vontade de cozinhar. Gente, é uma magia a cozinha. A pessoa que tem uma faquinha de serrinha, sabe, de cortar pão, ela jamais vai gostar de cozinhar, você precisa de ter ferramentas. E você precisa de encarar isso não como uma obrigação, mas sim como uma coisa assim, é uma forma de prazer, é uma forma de carinho, carinho com você, carinho com as pessoas que comem a sua comida. Que carinho é esse que você abre a embalagem e come? Que carinho é esse que você abre a embalagem e dá para outra pessoa? Então, assim, eu acho que carinho é isso, é você colocar suas mãos nas coisas que você faz. Esse é o maior carinho. E aí depois, no final do dia, que é aquilo que eu já tinha comentado, né? Você vai comer aí uma sopa, você pode comer... E pode comer as coisas, né, que são cozidas também. Mas sempre priorizando a produção local, a safra. Na safra você paga menos pelo alimento, ele está mais rico em nutrientes, o seu organismo absorve melhor, o produtor ele não sofre tanto, você não desgasta a terra. Então, isso sempre pensando no natural e no orgânico. Eu nem falo da agricultura convencional, que é assim, extremamente destrutiva em todos os sentidos, é um tiro no pé. É assim, é uma coisa tão absurda que, imagina você, uma monocultura, você plantar sempre a mesma coisa até esgotar a terra. Gente, nós somos o quê? Nós somos seres humanos ou nós somos bactérias e fungos, sabe? Que saem destruindo tudo que vê pela frente, né? Bom, o conteúdo que eu tinha para passar para você era esse. Se você chegou até aqui, eu espero que tenha gostado. Agradeço pelo seu tempo e volto a falar, compre dentro da safra. E gratidão pelo seu tempo aqui, porque esse conhecimento que você passou a ter agora, caso você não tinha, né, que alguma sementinha tenha sido plantada aí em você. Muito obrigada.